Olá, meus queridos, me chamo Eliana Bravo e estou aqui para falar para vocês sobre um dos grandes líderes do segundo grande despertar da fé, Charles Finney. Nasceu no dia 29 de agosto de 1792 em Warren, Connecticut. Introduziu várias inovações no ministério religioso, tais como a censura pública nominal de pessoas durante o sermão e a permissão da manifestação de mulheres no culto. Era também famoso por fazer os seus sermões de forma improvisada. Finney foi criado sem nenhuma formação cristã, pois a sua família não era religiosa. Ele era o mais jovem dos filhos de um casal de fazendeiros. Frequentou a escola até os 15 ou 16 anos de idade, quando foi tido como capaz de lecionar nas mesmas instituições às quais fora formado. Sua grande estatura, olhar penetrante, pendor musical e espírito de liderança logo lhe deram o reconhecimento da comunidade. Mais tarde, ingressou como aprendiz de advocacia num escritório. Pretendia tornar-se um advogado na cidade de Adams. Frequentava uma igreja, apesar de pensar que as orações daqueles crentes não estariam sendo respondidas, porque ele acreditava que eles não tinham fé. Ele tinha vergonha da sua fé, então, quando alguém entrava em seu escritório, se estivesse lendo a Bíblia, ele a escondia com outro livro em cima. Também não orava em público. Quando pensava em orar, se escondia o mais que podia. Adentrava matas para orar. Certa vez, em 10 de outubro de 1821, enquanto orava sozinho numa mata, experimentou uma poderosa experiência com Deus. Mais tarde, no mesmo dia, foi batizado no Espírito Santo e foi assim que teve um encontro poderoso com Deus, atingindo uma conversão verdadeira. Assim, com 29 anos, sob a orientação do seu pastor George Washington Gale, tornou-se ministro da Igreja Presbiteriana. Embora, desde o começo, já tivesse muitas divergências acerca das doutrinas pregadas ali, continuou ministrando. A notícia da conversão de Finney espalhou-se rapidamente na cidade. Na noite seguinte, deu o seu testemunho na igreja, começando assim um avivamento naquela cidade. Com a cidade nesse processo de curiosidade e avivamento, em todas as reuniões propostas de orações, todos iam, inclusive seu pastor e Finney. Então, numa reunião que ninguém se prontificava a dar início à reunião, ele, Charles Finney, tomou o púlpito e começou a falar assim, que agora ele sabia que a religião era a vinda de Deus pessoalmente. Ele nunca tinha orado em público, como já disse lá atrás. Então, após discursar, seu pastor o chama a orar. E assim, Finney o fez com grande liberdade de espírito e com largueza e abertura de coração. Naquela noite, obtiveram uma reunião improvisada ímpar e bela, e a partir dali, não houve noite sem reunião de oração. Isso durante muito tempo. Assim, a obra de Deus espalhava-se para todos os cantos e direções. Ele começou as reuniões de oração com os jovens da igreja e todos foram convertidos. Um dia, Charles foi visitar sua família e, ao encontrar seu pai no portão, o pai perguntou-lhe: "Como tem passado, Carlos?" Respondeu ele ao pai: "Bem, meu pai, tanto no corpo como na alma." E continuou: "Meu pai, o senhor já é idoso. Todos os seus filhos estão crescidos e casados, e nunca ouvi alguém orar nessa casa." Seu pai abaixou a cabeça e começou a chorar, dizendo: "É verdade, Carlos. Entre e ore você mesmo." Entraram e oraram. Seus pais se comoveram e não muito tempo depois se converteram. Aleluia!
Finney continuou tendo experiências sobrenaturais com Deus, passou a passar mais tempo a sós com Deus em orações e jejuns. Começou a pregar nas pequenas cidades e aldeias e depois nas grandes metrópoles. E muitos se converteram através dele, pois entendeu a necessidade de comunicar o evangelho com simplicidade, usando ilustrações e linguagem apropriadas ao povo. Logo, seu estilo de pregação atraiu muita oposição dos outros ministros, mas continuou apesar disso. Certa vez, numa vila perto da cidade de Antuérpia, Finney estava pregando numa escola lotada. Não havia mais onde colocar gente. Teve a pregação interrompida por um grande mover do Espírito Santo. Ele falou durante algum tempo, mas 15 minutos depois de falar sobre a sua responsabilidade pessoal diante de Deus e constrangendo-os ao arrependimento, de repente, uma seriedade abismal apoderou-se de todos e logo começaram a cair de joelhos, todos clamando por misericórdia de Deus. Uau! Um dos muitos grandes despertares de avivamento promovido pelo Espírito através das pregações de Charles Finney. Em 1832, mudou-se para Nova York, onde pastoreou a Church Street Chapel e mais tarde fundou e pastoreou na Broadway Tabernáculos, atualmente chamada de Chapel Unity Church of Christ. Ao longo de sua vida, também se envolveu em movimentos abolicionistas, chegando até, em 1821, negando a comunhão a traficantes de escravos em sua igreja. Ele sempre carregou a chama do avivamento, a ponto de entrar em alguns lugares e sua simples presença fazer pessoas chorarem, arrependendo-se, rendendo-se ao grande poder de Deus, em fazer pessoas arrepender e pedir perdão e misericórdia com o rosto em terra. No período de 1831 e 1835, mais de 200 mil pessoas foram convertidas, de acordo com o promotor de Rochester. O avivamento naquela cidade resultou numa diminuição de 2/3 do índice de criminalidade, mesmo com a população da cidade triplicando após o avivamento. Já no fim da sua vida, permanecia tão lúcido de mente como quando jovem, e sua vida nunca foi tão rica no fruto do Espírito e na beleza da sua santidade do que nos últimos anos. No domingo, 16 de agosto de 1875, pregou seu último sermão, mas à noite não assistiu ao culto. Ao ouvir os crentes cantarem Jesus Lover of My Soul, saiu até o portão da frente da casa e com estes que tanto amava, cantou na terra pela última vez. Acordou à meia-noite sofrendo dores lancinantes no coração, sofrer assim muitas vezes durante a sua vida. Semeava as sementes do avivamento e as regava com lágrimas. Todas as vezes que recebia o fogo da mão de Deus, era com sofrimento. Finalmente, antes de amanhecer o dia, dormiu na terra para acordar na glória nos céus. Faltavam-lhe apenas 13 dias para completar 83 anos de vida aqui na terra. Espero ter contribuído para vocês ficarem curiosos a aprender desses heróis também da palavra de Deus, onde mudou a vida desse homem, fazendo ser conhecido como apóstolo dos avivamentos. Termino com uma frase dele que diz: os ministros muitas vezes pregam sobre o evangelho em vez de pregar o evangelho. Eles frequentemente pregam sobre pecadores em vez de pregar para eles. Charles Finney. Gratidão por vocês estarem aqui e eu vou soltar o louvor, o qual ele cantou pela última vez. Espero ter conseguido passar pelo desafio, irmã Kelly Silva Preciosa. Obrigado pela oportunidade. Amém e amém.
taken me